Já falei para minha família, a mais próxima, né? Ó, deu a merda, pode vir para cá. Deu a merda, vem para cá. É uma pistola na mão de cada um, alimento tem, entendeu? Vamos sair para caçar, óbvio, porque vai ter que ter um momento que você vai ter que ir atrás, né? Mas para primeiro momento, eu seguro a bronca. Até porque, aliás, ontem eu tive uma reunião com alguns amigos, já preparando um grupo específico para a gente poder estar se falando entre famílias. Pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, que já sabem que é uma questão de tempo. As coisas aqui na América, meus amigos, não andam bem. Não andam bem, tá? Se você acha que a América está num suprassumo, vocês não fazem ideia. São mais de 30 trilhões de dívida. É uma dívida impagável, que você teria que pagar ela 20 bilhões por dia para poder pagar. Não tem como pagar a dívida americana. A bolha imobiliária já está começando a dar os seus estertores. Imóveis em vários lugares não estão vendendo. Aluguéis baixando de preço. Isso já está acontecendo. O dinheiro circulante também com um tipo de restrição. Então, assim, gente, a inflação indo para um patamar cada vez mais alto. Esse é o quadro da América, tá? Não é o canalzinho que vende lá, que vai para o Walmart e fica, olha, aqui, olha, quanto é que custa aí no Brasil? Porra, meu irmão, não tem como comparar. Não tem como comparar. É claro que aqui o poder de compra ainda é um poder de compra muito bom. Mas não tem como você comparar. Mas ninguém vai abrir a câmera para dizer o que é a realidade, porque a realidade ela está diante de um aspecto de análise de economia. E não é de blogueiro. E não é de blogueiro. Entende? Não é. É aspecto econômico. Aí você tem, em paralelo aqui na América, eu já falei e repito para todos vocês aqui, a eminência de um grande cataclisma na Califórnia, em São Francisco. Já começou a dar os sinais. A Europa não consegue ter nenhum tipo de resistência. Não consegue. Isso vai rodar entre América, China, Rússia, nem Índia, tá? América, China, Rússia, Turquia. A Turquia vai ser um elemento que vai aparecer daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde. Os Emirados, Israel e todo esse furdunço que está acontecendo. A Europa não tem estrutura. É o lugar mais vulnerável hoje, vai ser a Europa. Não tem estrutura nem bélica. Não tem estrutura bélica. E isso também foi sendo drenado ao longo do tempo de forma proposital, para chegar no estado totalitário de controle. Esse é o ponto. O que eles querem é controle. O projeto Cidade Resiliente é de controle. É de acabar a estrutura aberta e ir para os condomínios lá de 15 minutos, cidade de 15 minutos. Você trabalha no lugar que você mora, que você se diverte, é tudo no mesmo lugar. Por quê? Porque é controle. Esses caras são viciados em controle. Isso é a realidade dos fatos. Isso é o que está em curso hoje, se concretizando, não mais como uma ideia, mas sim já como um estado real. Esse é o ponto. Agora eu digo para você. Tem gente que fala assim, olha, eu ouvi que em 2023, 2024 ia ser um ano assim, mas nada aconteceu. Como nada aconteceu? Analise friamente em aspectos econômicos
em aspectos de liberdade de expressão, em aspectos de... Gente, pessoas estão sumindo aqui na América. Tem um influencer agora, que eu não vou nem falar o nome, o cara foi encontrado já, ó, o que eu trabalhava? Antigravidade, de novo. Os cientistas, ninguém sabe onde os caras estão, ninguém fala sobre o assunto. Esse é o mundo que a gente vive. Tu acha que isso aí vai dar certo? Acabou, cara. Vai ter que ter a limpeza. Só que os caras que promovem isso, eles fazem parte do sistema daqui. Ah, Sandro, até que ponto vai vir uma salvação, alguma coisa? Cara, eu não tenho elementos para dizer que vai ser assim ou não vai ser. Não tenho. Não tenho elementos. Eu acho até legal quem mantém uma fé em relação a essas coisas, mas eu, sinceramente, não tenho. A não ser que sejam os dimensionais. Pode ser que aconteça? Pô, pode, mas por que não aconteceu até agora? Entende? Vai esperar a coisa ir pro vinagre para poder... Entendeu? Então eu não consigo... Porque a gente não tem todas as respostas. A gente tem indícios, a gente tem uma linha de pensamento, mas as linhas todas racionais dessa terceira dimensão foram todas quebradas. A terceira dimensão é uma dimensão que faliu, fracassou. Não tem jeito. Eu acho muito bonito a pessoa que tem a sua mente poliana, né? Com o discurso de que tudo vai melhorar. Eu não consigo ver que tudo vai melhorar. Eu não consigo ver. Não tem nenhum tipo de linha de espaço-tempo ou de ações concretas que eu olho e falo assim, isso aqui vai melhorar. Não, porque quem está no controle, seja no Brasil, seja na América, seja em qualquer lugar, são os mesmos que produzem tudo isso. E eles têm uma ideia fixa, que não vai mudar, que não muda, que nunca mudou. Só que agora o aliado maior chegou, que é a inteligência artificial. Porque até então, como você pode concatenar tanta informação, tanta inteligência de informação, tanta tecnologia a um cabresto onde você possa, entre aspas, obrigar as pessoas a cumprir um determinado tipo de procedimento que vai favorecer uma ideia? Difícil demais. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia não é mais. Por quê? Porque com a inteligência artificial você faz a gestão de milhares de pessoas ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo agora. Eles conseguem dar vazão a isso tudo. Então, esse é o ponto que não existia, que veio a existir. E que vai fazer todo esse fuzuê aí na população. Economicamente falando, se a gente falar de economia americana, né, prevalecendo ainda o dólar como uma moeda principal, enfim. Qual era a única maneira de você resolver essa dívida aí? A única forma é você, por exemplo, transformando tudo isso numa cripto, né, e fazendo a alavancagem que vai todo mundo correr para ela e a dívida automaticamente se paga e aí tudo, mas você vai cair em controle. Você vai cair em controle, de certa forma. Por quê? Porque o totalitarismo é a ideia principal desses caras. Só que antes do totalitarismo, eles precisam fazer o quê? A redução. É muita gente. É muita gente. Então, esse contrato assinado entre a NVIDIA, né, e a empresa lá do Elon Musk, né, a Starlink, né, essas empresas que vão fazer esse mapeamento agora, de terem inteligência artificial nos satélites, ela vem para isso. Qual o outro objetivo? Gerar vida na sua vida? Fazer uma distribuição de renda em que todos possam viver? Não, ele já falou que em 2030 e pouco não tem por que ter mais dinheiro. O Elon Musk está dando essa declaração, eles falam abertamente sobre o plano deles.
Ele fala sobre renda básica universal, abertamente. Ele fala que os serviços e a geração de riquezas hoje vai ser substituída pelos robôs, pelas máquinas. Então não vai ter necessidade, não vai ter necessidade das pessoas terem o mesmo tipo de pensamento para ganhar dinheiro, porque não vai ser a moeda. Você vai trocar sobrevivência por algum tipo de serviço. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E eles falam isso de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. Tem uma entrevista que o executivo lá, que era ligado a Davos, ele está falando, a gente precisa reduzir muita gente, a gente vai precisar tirar aí um pessoal, deixar talvez 1 bilhão de pessoas no mundo. O cara fala com a cara mais lavada do mundo. E se fosse só uma fala destacada das ações que esses caras estão promovendo, beleza, podia falar, pô, você é um lunático. Mas acontece que essas situações, elas estão se materializando. E a partir do momento que elas estão se materializando, opa, eu preciso pelo menos aqui cuidar da minha sobrevivência. Sobrevivência. E os robôs, as máquinas, já estão fazendo o trabalho de muita gente. Já estão fazendo o trabalho de muita gente. Então, na cabeça deles, eles pensam assim, pô, meu irmão, a gente com essa atitude aqui, a gente vai gerar já o caos aqui. Esses caras vão ficar fazendo o quê? Peso sobre a terra? Não. Vamos dar um gabiru aqui e tirar eles do mapa. Eles são eugenistas, eles sabem fazer esse negócio. Só que hoje, com a inteligência artificial, está fácil para eles. Está fácil. Antigamente não dava, agora dá. Quem viu a cena do Coroa lá, não sei se foi na Rússia, na Ucrânia, na carrocinha, rodando e o drone atrás dele assim, ó, cercando ele, fugindo do drone, daqui a pouco o drone vai e explode em cima dele. Acabou, filho. Acabou. Hoje os caras controlam tudo à distância. Hoje eles controlam tudo isso à distância. Então ficou uma coisa muito mais complicada para a gente. Né? Então o resto o quê? Se preparar. É o que eu sempre falo para vocês, pessoal. Eu vou parar minha vida, eu vou fazer besteira tua. Tu vai entrar na frequência do medo. Você vai ter que trabalhar a tua fortaleza mental e continuar tocando o teu barco. Aproveitando ao máximo o que dá para aproveitar, se divertindo ao máximo, como você nunca se divertiu antes, aproveitando cada dia, como se fosse o último. É isso que eu faço todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você já parou para pensar no comportamento humano, como é que tá? Pessoal, as pessoas não estão nem aí mais para nada. O crime passou a ser a regra. A desordem passou a ser normal. As adulterações de contratos, sistemas, todas já são a normalidade. Ninguém está nem aí para o próximo, ninguém está nem aí mais para nada. É uma minoria, claro, estou falando que no geral é isso. Tem uma minoria de pessoas que acreditam que a vida não acaba aqui, que você veio fazer uma missão, você vai cumprir teu propósito. Tudo isso é fato também. Mas olha o extrato social do tempo que nós estamos vivendo. Olha o extrato social. É péssimo. Fracasso total. Fracasso. As pessoas só querem saber da ganância, foram totalmente contaminadas, foram totalmente seduzidas por esse sistema. E são os NPCs, né, que eu falo. E são esses que vão dar trabalho para a gente. Esses vão dar muito trabalho para a gente. Então, eu não sei como é que está você aí em relação aos seus próximos aí, na sua preparação.
mas pequenos grupos. Tem gente que, cara, sou eu e minha família, tá, beleza, mas tem gente que ainda tem um ou dois amigos que conseguem entender isso. Se unam, montem um plano, montem uma preparação. Não achem que isso é uma brincadeira, porque não é. Você está vendo que não é uma brincadeira. Olha quantas pessoas eles levaram só nessa tacada aí de Panderola. Olha o trabalho que a gente fez aqui, gente. 16 meses. E olha agora, foi descoberto tudo aquilo que a gente vinha falando. Tudo o que a gente vinha falando foi desmascarado com esse canalha genocida. E agora? Porque nós éramos os exagerados, né? Teorista de conspiração, negacionista. Mas, nesse meio termo, olha quantas pessoas morreram e quantas ainda continuam vitimadas. Aqui mesmo no canal, toda hora eu recebo. Minha vida nunca mais foi a mesma. Minha saúde acabou. Estou com um problema no coração. Estou tendo que tomar 10 remédios. Não consigo mais fazer atividade física. Estou com um problema disso, estou com um problema daquilo. Se eu pedir aqui para vocês falarem, tem 2.200 pessoas aqui. Relata aí, Sandro, tomei vacina, a minha vida nunca mais foi a mesma. Conta aí para todo mundo. Vocês vão ver aqui que arrebentou a vida de todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, mas isso, quando a gente falou lá atrás, com todo carinho, cuidado e amor pela vida das pessoas, porque, como eu disse para vocês, né, eu também sou pai, eu tenho família. Pô, o que eu fiz pelos meus, eu trouxe aqui para vocês na internet. E eu perdi 3 da minha família também, nessa situação. Vocês sabem disso. Mas lá atrás, se a gente for voltar no tempo, cara, olha o tamanho, porque é bom para a gente lembrar disso. Se você se lembrar daquele tempo, nós éramos perseguidos por trazer a verdade. Nós éramos perseguidos somente pelo fato de trazer uma possibilidade, uma alternativa para as pessoas. Calma, antes de você optar em fazer isso, analisa esse fato. Nós não podíamos falar sobre isso. Nós não podíamos dar uma alternativa para as pessoas poderem chegar e tomar a sua decisão. Ou seja, uma atitude, e nós já provamos ali o quão totalitário eles vão se tornar quando eles querem se tornar. E nessa última etapa do jogo, eles estão com a faca e o queijo na mão agora, porque a IA vem ser a grande mola mestra desse totalitarismo. Acabou.